Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre cinema, tá? Dentro daquele projeto, né, de agitação cultural, de eventos, né, que o Circuito Estação está promovendo, né, que eu já comentei em outros vídeos aqui, tá? Teve uma mostra muito interessante chamada, tá, As Pioneiras do Cinema, tá? Houve vários filmes, né, dessa mostra, sempre enfocando, né, diretoras de cinema brasileiro, né, sobretudo de cinema brasileiro, né, alguns documentários também sobre essas diretoras, né, sobre essas mulheres, né, diretoras, né, no caso, tá? E hoje, né, apareceu um documentário falando mais do cinema hollywoodiano, né, chamado E a Mulher Criou Hollywood, tá? Um documentário de 2015. Ele passou, né, segundo o pessoal que o pessoal estava falando lá no Festival do Rio de 2016, mas não teve exibição comercial. E aí esse filme foi exibido hoje, tá, nessa mostra de pioneiros do cinema, foi o filme de encerramento dessa mostra, né? Eu particularmente não tive muitas oportunidades de ir ver essa mostra, né, no caso, tá? E como esse documentário sobre pioneiras, né, e a mulher criou Hollywood, sobre pioneiras do cinema americano, né, estava passando, eu fui lá dar um pulinho para assistir, né, um documentário que depois teve um debate antes, um documentário de mais ou menos uma hora, tá? E ele foi um documentário muito interessante porque ele trabalha, né, a participação das mulheres, né, no cinema americano e de como essa participação, que no primeiro momento foi muito, vamos dizer assim, proeminente, né, no primeiro momento, depois passou a ser extremamente desigual, entendeu? Com uma predominância absoluta de homens, né, nesse meio, né, nesse meio cinematográfico, e de repente esse meio cinematográfico é um lugar onde você vê a diferença uma das diferenças mais gritantes, né, de gênero, né, dos homens, né, em detrimento das mulheres ali, né, no caso, né. Mas o documentário começa com o cinema dos anos 10 e 20, né, e falava, né, que o cinema ainda não era institucionalizado, não era uma coisa organizada em indústria, né, era uma arte que estava aparecendo que ninguém sabia dizer direito ainda o que era, né? E era uma, vamos dizer assim, uma forma de emprego, uma forma de trabalho que não era uma coisa para homens sérios, né? Homens bem formados em universidades, coisa e tal. Era um emprego, de repente, que caberia mais, entendeu, a mulheres, a judeus, né, no caso, né? Ou seja, a setores marginalizados, né, dessa sociedade aí americana, né, dessa sociedade norte-americana. Então, na década de 10 e 20, a presença feminina no cinema americano era muito marcante, né? Você tinha mulheres que poderiam ser atrizes, que poderiam ser roteiristas, que poderiam ser montadoras, entendeu? E elas meio que ali imperavam, dominavam esse cinema, né? Muito interessante a gente ver isso. O grande detalhe vai ser o seguinte: com a crise de 1929, né, esses homens bem formados, de famílias ricas, que têm formação universitária, geralmente no leste dos Estados Unidos, em Nova York, coisa e tal, vão ficar desempregados, né? E aí eles vão ter que procurar, né, uma nova forma de sustento, que vai ser justamente o cinema. E nesse momento, o que eles vão fazer? Vão atravessar os Estados Unidos e ir para a costa oeste, né? E vão começar, né, a cada vez mais buscar empregos no cinema, e isso vai começar a ofuscar as mulheres. Vai ser o momento em que o cinema americano se torna uma grande indústria, né, uma grande indústria rentável, né, numa época de crise, né, e aí o papel das mulheres ele vai definhando, né, porque os homens tomam de assalto, entendeu? Esse métier tomam de assalto, né? Esse ofício, né, que eles transformam inclusive numa indústria, né, muito competitiva, né? E essa coisa vai se prolongar por várias décadas, né? Inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, né, você vai ter as mulheres trabalhando no mercado de trabalho, mas depois, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, elas são praticamente obrigadas a voltar para casa para ser donas de casa, né? Isso vai afetar muito o meio cinematográfico também, né? E aí a gente vai ter esse ostracismo feminino, né,
no cinema americano até mais ou menos as décadas de 70 e 80, quando elas voltam de uma forma relativamente tímida, né? E de repente, até hoje, né, a coisa no cinema, como indústria cinematográfica, ainda existe um papel muito tímido das mulheres, né, que deveria ser muito mais proeminente, deveria ser muito mais pronunciado, tá? E no cinema americano até hoje você tem essa situação, tá? E é interessante perceber que você tem um espaço maior, entendeu, na produção independente de filmes, né, fora da grande indústria. Então, é uma característica muito interessante. Se lá no início do cinema, nos anos 10 e 20, quando a coisa não era industrializada, não era institucionalizada, não tinha grandes estúdios, grandes produtoras, coisa e tal, né, a mulher tinha um espaço. Agora, com os grandes estúdios e as grandes produtoras, elas não têm esse espaço e elas vão para o cinema independente, que é uma coisa mais ou menos parecida com o que acontecia nos anos 10 e 20. Né? Elas voltam a ter um certo destaque, né, nessa produção independente, embora o filme deixe claro, né, que essa participação feminina no cinema americano ainda é muito aquém, né, do que realmente poderia ser e do que realmente deveria ser. O documentário ele também fala de algumas personalidades, né, de algumas personagens importantes, né, na história do cinema, né, a começar pela Alice Guy, né, que é francesa, tá, que dizem, né, pelos estudos, né, se fala que ela é a primeira pessoa, né, não tanto homem quanto mulher, a fazer filmes de enredo, a fazer filmes como uma narrativa, como contação de histórias, né? E ela foi anterior, inclusive, ao Georges Méliès, para vocês terem uma ideia, né? E ela é praticamente apagada, né, das pesquisas, é praticamente apagada da história, da historiografia oficial de cinema, né? E isso é uma coisa extremamente lamentável, né? Porque pelo fato dela ser uma figura feminina, né, ela acaba sendo apagada, deletada, mas isso, gente, até hoje já deveria ter havido um pouco mais esse tipo de resgate de uma forma um pouco mais pronunciada, e não só nesses nichos como esses documentários isolados que a gente está vendo aí falando sobre a presença feminina no cinema. Se falou da Mabel Normand, né? Mabel Normand, que a gente sabe, era esposa do Mack Sennett, né? Que criou a Keystone. A Keystone foi o estúdio, né, que revelou Chaplin para o mundo, né, no caso, tá? Que a Mabel Normand foi diretora de filmes do Chaplin, entendeu? Foi uma comediante, foi diretora, entendeu? Fala-se do caso icônico da Lillian Gish, né, que trabalhou com Griffith, que chegou a dirigir também. Fala-se do caso da Mary Pickford, né, que foi a grande figura feminina, né, da fase muda, né, que a gente pode falar que ela queria o controle total da produção, que ela era uma pessoa muito arguta, que ela era uma pessoa muito esperta, muito inteligente, né, no bom sentido, é claro, né, e que ela realmente queria todo o controle da produção, e ela inclusive se junta, né, com o marido dela, o Douglas Fairbanks, o Chaplin e o Griffith, para fundar a United Artists. Né? E também se fala da Frances Marion, que foi uma exímia roteirista, né, que fez vários filmes para Mary Pickford, né, e se fala de muitas outras personalidades femininas assim que tiveram uma presença importante na história do cinema, não só na fase muda, mas também na década de 30 e também mais recentemente, né, nas décadas de 80, 90, coisa e tal, né, de 2000, né, no caso, né. E esse documentário ele faz esse apanhado, né, muito interessante, né. É um documentário de só 1 hora, tá? Que está resgatando algumas figuras, né, que muita gente não conhece, né. Quem conhece um pouquinho mais de história de cinema sabe quem é uma Mary Pickford, sabe quem é uma Lillian e uma Dorothy Gish, sabe quem é uma, como é que eu posso falar, uma Frances Marion, entendeu? Quem conhece um pouquinho de história do cinema tem ideia de quem são essas mulheres, né, no caso, tá? Mas, por exemplo, a Alice Guy, né, completamente apagada, né, da memória aí, no caso, né? Até pelo fato, de repente, de ser do cinema francês, do cinema europeu, mas ela está ali entre as pioneiras do cinema mesmo, entendeu? E isso realmente é uma coisa muito grave, né? Essa mulher não ser, né, essa diretora, né, essa produtora de cinema não ser tão divulgada. Então o filme ele faz esse resgate.
Depois do filme foi interessante, teve um debate, né? Se falou das origens, né, do patriarcado, tentou se associar o patriarcado à ascensão do capitalismo, embora na minha forma de ver o patriarcado tenha surgido muito antes da ascensão do capitalismo, entendeu? Mas muito antes mesmo, tá? Talvez o capitalismo ele tenha potencializado esse patriarcado, né, no caso, tá? E é muito legal você ter essa chance, né, essa oportunidade de ver um documentário desses e depois de ter uma discussão dessas, né? Então é muito bacana ver esse projeto de revitalização que a gente está vendo, né, na Estação Botafogo, nos cinemas do Circuito Estação, tá? E é um documentário que a gente pode procurar na internet de que de repente a gente acha, tá certo? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa mais sobre outros filmes que estão aí em cartaz, que estejam no YouTube, ou que sejam clássicos, ou que estejam nessas mostras, tá? E a gente vai conversando com vocês aí, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.